Olá, pessoal. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui em nossa live mensal da Intecred, uma empresa do Grupo Aliare. E o nosso objetivo hoje é falarmos sobre o novo cenário de preços agrícolas e como isso tem impactado o mercado de crédito. Nós acompanhamos junto às empresas do agronegócio, junto às instituições financeiras e aos produtores rurais, como esse patamar de preço das commodities agrícolas, especialmente a soja e o milho, que tem uma maior importância dentro da cadeia de produção do agronegócio, como isso tem mexido aí, né, tem alterado as estratégias, a forma de se conceder o crédito, de avaliar o risco para a safra 2023-24, que é a safra que oficialmente se inicia no dia 1º de julho, mas que nós sabemos que grande parte do mercado já está fazendo as vendas, as comercializações para os produtores rurais. Então nós agradecemos a você que está aqui nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube. Aproveite esses minutos para você também divulgar, passar essa informação para os seus contatos, que nós estamos aqui na nossa live mensal para falarmos sobre esse tema, né? E também deixe aqui no nosso chat o seu nome, a cidade de onde você nos acompanha, a tua empresa. Assim também a gente pode cumprimentá-lo, a gente pode saber que você está aí assistindo o nosso encontro para falarmos sobre esses temas do mercado. Então, nós contamos também com a tua participação através de perguntas, de comentários, para que a gente possa interagir aqui e também enriquecer esse debate que é tão importante para nós que atuamos nas áreas financeiras, nas áreas ligadas ao crédito, ao financiamento da cadeia do agronegócio, que é tão importante para a nossa economia. Bom, então, pessoal, eu vou aproveitar aqui esses minutos, nós vamos utilizar um slide, né, para que você possa acompanhar conosco as informações. Nós temos muitas pessoas que assistem a live ao vivo e outras que vão assistir depois. Essa live ficará disponível aqui no canal da Intecred. Então, se você também não é inscrito no canal, a gente se lembra para que você possa se inscrever. Assim você sempre será notificado no YouTube quando nós tivermos esses nossos encontros, a esses nossos temas que são debatidos aqui nas nossas lives. Tá? Então a gente já cumprimenta a quem está nos dando aqui o seu bom dia no nosso chat. Cumprimentamos a Sandra, lá da Altec, né, que está no Paraná, a Catiusa Kowalski, que se não me engano ela está no Mato Grosso, a Patrícia de Oliveira, que está em Goiânia, do Grupo Nutri, ao André Ruiz, que também nos cumprimenta aqui no nosso chat. Então, você também pode nos cumprimentar, passar aqui a tua mensagem, a tua cidade, e assim a gente vai interagindo aqui no nosso chat. Bom, pessoal, então vamos lá. Eu vou pedir para a Rayane que ela
nos acompanha aqui. O Tiago Pacheco também está nos cumprimentando. Bom dia, Tiago. Parabéns aí pelos artigos. Obrigado por você compartilhar comigo. São sempre muito bons os artigos que você publica. Então, gente, vou pedir para a Rayane projetar aqui o nosso slide. Vocês já estão vendo na tela. Porque nós vamos utilizar esses slides, né, como informações, como tabelas e gráficos, para que, assim, isso facilite o que nós estamos falando, né? Foi anunciado nessa semana, né, o Plano Safra 2023-24, depois aí de um amplo debate das entidades produtoras, das entidades cooperativas, das associações, né, pleiteando os recursos junto ao Ministério da Agricultura e ao Ministério da Economia. Nessa semana, esse foi um dos assuntos mais comentados na mídia do agronegócio, foi o lançamento do Plano Safra 23-24. Foi anunciado na última semana, ali bem em cima da hora, né, digamos assim, praticamente aos 45 ali do segundo tempo. Nos outros anos, esse plano ele costuma ser lançado com 30 dias de antecedência ao início da safra, que é oficialmente dia 1º de julho. E nesse ano nós tivemos, no dia 27, o anúncio do Plano Safra da Agricultura Empresarial e do Pronamp, e ontem, dia 28, o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar. Então, vocês estão vendo aí na tabela, nós trouxemos um pequeno resumo em termos de volumes de crédito que serão disponibilizados para os agricultores e as cooperativas. Nós sempre lembramos, pessoal, que o Plano Safra, ele destina recursos para os produtores e as cooperativas agrícolas. As empresas da cadeia do agronegócio, como as indústrias, os distribuidores de insumos, as tradings, elas não são beneficiárias diretas do Plano Safra, né? Apesar de fazerem parte da cadeia do agronegócio, o Plano Safra ele é destinado originalmente e primariamente para o setor produtivo daquilo que a gente chama da porteira para dentro, que são realmente os produtores de grãos, os produtores de hortifruti, os pecuaristas. Por isso é bom a gente sempre lembrar disso, e também as cooperativas agrícolas, as cooperativas agropecuárias que podem obter esses recursos para financiarem os seus cooperados nas atividades de aquisição de insumos, de investimento em estruturas de armazém. Então, você está vendo aí na tela um comparativo do Plano Safra 22-23 com o Plano Safra 23-24. Nós tivemos um aumento no total ali de 26,8% dos recursos que vão ser disponibilizados. Essa tabela aqui, pessoal, é apenas para os produtores do Pronamp e da agricultura empresarial. Lembrando que o Pronamp ele é o programa que atende o médio produtor, e houve também uma alteração no critério de eleição do que é um agricultor que se enquadra no Pronamp. Antes, né, na safra 22-23, o agricultor do Pronamp era aquele que tinha um faturamento bruto anual entre R$500 mil e R$2.400.000 nos últimos 12 meses. Houve um aumento desse limite máximo, né, do teto. Ele passou de 2.400.000 para 3 milhões. Portanto, agora o agricultor que faturar até 3 milhões de reais dentro de um período de 12 meses, ele também consegue se encaixar dentro do programa do Pronamp. E a agricultura empresarial, nós consideramos aqueles agricultores que faturam acima de 3 milhões de reais no ano. Então, agricultor que fatura 5 milhões, 10, 15, 50 milhões de reais ao ano, ele se encaixa
dentro da agricultura empresarial. Então, para esses dois grupos, nós tivemos um aumento de 26,8%, que a gente está vendo aí na tela, e nós separamos em dois grupos. Nós temos as linhas de custeio e comercialização. As linhas de custeio são aquelas destinadas para a compra de insumos, de matérias-primas ali do dia a dia, compra de fertilizantes, defensivos, sementes, rações. Então, são aqueles itens de custeio naturais da atividade agrícola, da atividade pecuária. E nós temos as linhas de comercialização, ou também linhas de estocagem, né, que são as linhas de crédito que, após a colheita da safra, o agricultor pode pleitear algumas dessas linhas para manter o seu produto estocado e esperar um momento melhor de comercialização. Nesse ano nós tivemos uma demanda muito alta de linhas de crédito de comercialização, porque houve uma queda expressiva do preço de soja na colheita. Em fevereiro, março, abril, tivemos uma queda. Nós vamos mostrar daqui a pouco um gráfico para ilustrar esse movimento de mercado que aconteceu. E com essa queda, os agricultores esperaram para deixar para vender a soja mais para frente, tanto que nós tivemos um atraso na comercialização da soja colhida, devido a essa queda de preço, e muitos agricultores buscaram essas linhas de comercialização para deixar o seu produto estocado, seja num armazém geral da Conab ou num armazém privado, para poder comercializar depois essa safra. Então, em termos de custeio e comercialização, nós tivemos um recurso que está sendo disponibilizado, né, de 272 bilhões, que é um aumento de 26% em relação à safra passada. E nós temos a segunda modalidade, que é a linha de crédito de investimento. Investimento são aquelas linhas de créditos voltadas para a renovação de maquinário. Então, o produtor quer comprar um trator, quer comprar uma colheitadeira, um implemento agrícola, ele quer construir um armazém, ele pode recorrer a uma das linhas, que é o PCA, né, que é o Programa para Construção e Ampliação de Armazenamento. São linhas de crédito de longo prazo, que o produtor ele vai pagar em 5, 6, 7 anos. Em algumas dessas linhas existe até uma carência para início do pagamento. São parcelas anuais que os agricultores pagam de forma geral, né? Existem exceções, mas nas linhas de crédito de investimento ocorre dessa forma. Então, nós tivemos um aumento de 28%, é um recurso de 92,1 bilhões para as linhas de crédito voltadas para o investimento, como a gente está vendo aí nos nossos slides, né? Agora, pessoal, eu vou pedir para a Raiane mudar aqui o slide para a gente analisar a questão da taxa de juros. Quando nós comparamos a safra 22-23 com a safra 23-24, vocês podem ver as comparações entre a safra passada e essa safra. Praticamente não houve uma alteração das taxas de juros cobradas nas linhas de custeio e investimento, como vocês podem ver. Na linha de custeio de Pronamp, né, aqueles agricultores, né, os médios produtores que têm um faturamento até 3 milhões, a taxa se manteve em 8% ao ano. Para os demais produtores, que são os agricultores empresariais, que faturam acima de 3 milhões, a taxa de juros também foi mantida em 12% ao ano. Isso gerou uma certa crítica de algumas entidades do agronegócio que esperavam que haveria uma redução da taxa de juros. Apesar de nós estarmos com uma Selic, que é a taxa básica de juros da economia, aquela taxa que o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, estabelece. Na semana passada houve mais uma reunião e foi mantida a taxa em 13,75%. O
o Comitê de Política Monetária achou por bem manter essa taxa nesse patamar, para evitar descontrole inflacionário, principalmente, que, que foi o vilão aí, não só no Brasil, mas em outras economias, como nos Estados Unidos, na Europa, as taxas de juros elevadas, com a questão da pandemia, o conflito na Rússia e Ucrânia, isso acabou mexendo no mercado de energia, no mercado de commodities metálicas, preços de alimentos, e a taxa ela foi mantida. Porém, se nós olharmos o boletim Focus, que também é disponibilizado pelo Banco Central, a expectativa, né, do último boletim, que foi publicado nessa segunda-feira, né, esse é um boletim semanal, toda segunda-feira o Banco Central lança, a expectativa é que a gente chegue ao final de 2023, é que a gente chegue ao final do ano com uma taxa Selic de 12,25% ao ano. Então, já na próxima reunião do Copom, que vai ser em agosto, já se espera aí uma redução de meio ponto percentual, e assim gradativamente até a gente chegar a 12,25% ao ano. E também, para 2024, a expectativa é que a taxa Selic chegue a 9% ao ano. Então, devido a essa curva futura de juros está apontando para uma redução, as entidades esperavam que poderia ter um espaço para redução das taxas de juros do Plano Safra, porém não foi isso que aconteceu. Nós tivemos praticamente a manutenção das taxas de juros, tanto das linhas de custeio e comercialização, quanto das linhas de investimento, e houve também ali um destaque, né, que foi comentado, para aqueles agricultores que comprovarem que adotam práticas ambientalmente sustentáveis. Um dos critérios é que o agricultor tenha o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, homologado, né, pelo governo, ou seja, não basta ele ter, pessoal, o Cadastro Ambiental Rural, mas é necessário que esse Cadastro Ambiental Rural esteja homologado também pelo Estado, e hoje menos de 10% dos produtores possuem esse CAR, esse Cadastro Ambiental Rural aprovado. Para esses agricultores que comprovarem essas práticas sustentáveis, eles podem ter uma redução de meio ponto percentual na taxa de juros, até 1%, né, se ele tiver algumas adoções ali de sequestro de carbono, de renovação de pastagem. Então, isso foi uma novidade também do Plano Safra 23-24, que é essa sinalização de se privilegiar o produtor que adote práticas aí ambientalmente sustentáveis, né, segundo os critérios que são postos aí pela política agrícola. Bom, eu vou passar o slide aqui. Eu vou pedir ajuda para a Rayane. Rayane, você mandou aqui que consegue mudar, mas eu não achei o botãozinho aqui onde muda. Mas você já mudou aqui para a gente, né? E, pessoal, ontem foi anunciado o Plano Safra da Agricultura Familiar. Então, na terça-feira foi o Pronamp Agricultura Empresarial, que são para os produtores com faturamento acima de R$500 mil, e ontem foi anunciado da Agricultura Familiar, que é o PRONAF, né, o Programa Nacional da Agricultura Familiar, que são aqueles agricultores que faturam até R$500 mil. Se eu não me engano, não houve alteração na faixa de faturamento do PRONAF, mas não tenho certeza, tá? Se alguém tiver essa informação e quiser colocar aqui no chat, caso a gente esteja equivocado, eu agradeço, mas são produtores que faturam até R$500 mil ao ano e que acessam essas linhas. Então, o volume disponibilizado teve um aumento de 34% no volume de crédito da agricultura familiar, que vai representar 71,6 bilhões na safra 23-24, e aqui sim, no PRONAF, a gente teve uma redução
da taxa de juros de 5% para 4%, que foi anunciada aí para as linhas de custeio da agricultura familiar. Então, Rayane, se puder passar o slide. Bom, gente, então nós falamos aqui do Plano Safra, que foi anunciado nessa semana, e eu quero aproveitar, você que está nos acompanhando aí pela live da Intecred, que você coloque aqui o seu nome no chat, que você nos cumprimente, se você tiver alguma questão, algum comentário que a gente possa também interagir. Isso é muito importante. Então, nós vamos agora continuar aqui na nossa apresentação, porque a gente sabe que o Plano Safra ele é um dos instrumentos, uma das formas de se financiar o agricultor, porém não é a única, né? E aqui a gente traz um gráfico, né, um slide, para a gente visualizar a questão da necessidade de crédito da safra, necessidade de custeio. Nós temos aí essa estimativa de 300 a 330 bilhões de reais para o custeio dos produtores, através do Plano Safra. Porém, a maior parte do financiamento dos agricultores no Brasil, ela não vem do Plano Safra. Ela vem através de linhas de crédito de mercado, que são financiamentos oriundos das próprias empresas da cadeia, né, de produção, as empresas de insumos, as tradings, que fazem as operações de barter, as operações de troca de insumos por grãos. Existe uma penetração cada vez maior das linhas oriundas de mercado de capitais, e no Brasil as três principais são os CRAs, os certificados de recebíveis do agronegócio, os FDICs, os fundos de investimento em direitos creditórios, e os FIAGROS, que são os fundos de investimento também das cadeias produtivas agroindustriais. O FIAGRO foi lançado em 2021, e hoje ele tem um volume aí próximo de 13 bilhões de reais para o financiamento do agronegócio. Então, se nós olharmos as demais fontes de financiamento que estão fora do Plano Safra, né, a gente chama de linhas de crédito extraoficiais, que são essas que nós trabalhamos, né, muitos de vocês que estão acompanhando aqui conosco na live, trabalham com a concessão de crédito para o agronegócio aí nas suas empresas, através de CPRs, de cédula de produto rural. Esse montante de crédito de mercado de recursos próprios, nós estimamos que será de 650 a 700 bilhões de reais, ou seja, ele representa praticamente o dobro do volume do Plano Safra. Essa outra fonte de financiamento, que é oriunda das linhas de mercado, né, a gente chama aí das linhas de crédito comerciais ou mercantis, que estão dentro das próprias cadeias, das próprias empresas, aliás, da cadeia do agronegócio, e também, cada vez mais, o mercado de capitais trazendo essas linhas para fomentar a atividade, para financiar o agronegócio. A nossa preocupação aqui, e aí fica um ponto de alerta, um ponto de atenção, é em relação aos recursos próprios. Nas últimas 2 safras, os produtores rurais tiveram uma margem de lucro mais elevada, tiveram uma rentabilidade maior, e isso permitiu que ele pudesse utilizar recursos próprios, na ordem de 30% da necessidade de custeio, porém, com o achatamento, com a diminuição das rentabilidades, das margens, né, devido à queda dos preços que nós falamos no início, e a gente vai ver em detalhes daqui a pouco também, isso significa
uma menor disponibilidade de recurso próprio, advindo do lucro, né, da rentabilidade da safra, para o agricultor reinvestir na safra 23-24. Então, esse fica aí um ponto de atenção para o financiamento, né, para o funding da safra 23-24. Tá? Então, vamos passar ao próximo slide, por favor. Mercado de capitais. A Ambima, que é a Associação Nacional das Empresas de Mercado de Capitais, ela divulgou o boletim agora em junho, né, com os números dos 5 primeiros meses do ano, das emissões dos principais instrumentos de mercado de capitais, que são os CRAs, o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, os CRIs, que são os Certificados de Recebíveis Imobiliários, e os FDICs. Então, se a gente olhar esse gráfico, chama a atenção ali em maio, o aumento das emissões de CRAs, que elas superaram as emissões de CRIs e de FDICs, então, volume de 4,28 bilhões de emissões de CRAs, e isso está muito ligado ao à própria questão do momento, né, da maior venda de insumos da safra, fazendo já o planejamento de plantio da safra 23-24, então é o momento em que as empresas, os distribuidores de insumos, as indústrias utilizam mais esse instrumento. Então, a gente pode ver nesse gráfico que o mercado de capitais em maio superou o volume de CRIs e o volume dos FDICs também, que são outros instrumentos para financiar outras cadeias também, não só o agronegócio, né? Mas aqui na questão do financiamento do agronegócio, que é o nosso tema, que é o nosso setor, a gente teve esse montante de 4,28 bilhões de reais de emissões, demonstrando que o mercado de capitais continua como um instrumento importante, né, especialmente porque os rendimentos oriundos dos investimentos em CRAs, eles são isentos de imposto de renda, então eles se tornam um investimento em renda fixa interessante, apesar da Selic estar alta, mas ainda são rendimentos interessantes em comparação às outras alternativas, aos outros instrumentos de crédito e de investimento que nós temos. Pode passar o slide, por favor. A CPR, registros de CPR, a cédula de produto rural. Aqui nós podemos ver como houve um crescimento nos últimos 3 anos, né, desde a publicação da Lei 13.986, em 2020, que é aquela lei que obriga o registro da CPR nas entidades designadas pelo Banco Central. Então, nós tivemos uma crescente, né? E esse número, né, pessoal, a gente sempre fala bastante disso aqui nos nossos treinamentos, nos nossos cursos, que é uma forma de mensurar que antes nós não tínhamos. Como essa exigência de registro foi trazida pela Lei 13.986, com aquela escala, né, CPRs acima de 1 milhão, depois acima de 500 mil, acima de 250 mil, houve um escalonamento, né, dessa exigência dos registros de CPR, e isso significou a possibilidade de nós contabilizarmos esses títulos de crédito, que antes tinham seus registros pulverizados aí nos cartórios de registros de imóveis, nos cartórios de títulos, de registro de títulos e notas, e que a gente não tinha uma entidade centralizadora. Hoje nós temos condições, e é por isso que o próprio Ministério ele publica, né, essa estatística para a gente entender como a CPR tem sido importante para financiar. Nós estamos falando ali no começo do ano, com o estoque de CPRs registradas na faixa de 250 bilhões de reais, né, com um total de 140 mil CPRs
registradas, então estamos falando de valor médio de CPR ali de 1 milhão e meio de reais, aproximadamente. São tanto os CPRs com liquidação financeira, quanto as CPRs com liquidação física, que são aquelas utilizadas nas operações de troca, né, nas operações de barter pelos produtores, pelas empresas de insumos. Por isso, esse gráfico ele é muito bom para nós que trabalhamos na cadeia, porque ele traz mais visibilidade para o investidor, traz mais visibilidade para o setor, para os investidores que querem utilizar o mercado secundário, né, através da securitização desses títulos que são colocados no mercado secundário, em operações de antecipação de recebíveis, em operações de CRAs, em operações de FIAGROS, que são aquelas de mercado de capitais que a gente acabou de falar, de mostrar, né, os gráficos. Então, isso é um mecanismo de governança que certamente vai permitir que aumente-se a participação do capital privado, a participação do mercado de capitais, financiando a cadeia produtiva do agronegócio. Pode passar, Rayane. As letras de crédito do agronegócio também tiveram um aumento muito importante o ano passado. As letras de crédito do agronegócio são emitidas pelas instituições financeiras, a legislação brasileira fala sobre isso, só os bancos podem emitir as LCAs, e o ano passado, inclusive, nós tivemos, em alguns meses do ano, o volume de LCA superando o volume de poupança rural como fonte de financiamento do agronegócio. Então, isso é bastante importante também que a gente ressalte. Qualquer correntista aí de algum dos bancos, você que tem conta corrente em algum banco, você pode investir em LCA, né, que também é uma das formas de se financiar o agronegócio e que tem aí um aumento muito importante, se a gente olhar a variação em 2023 a 2021, estamos falando aí de um aumento de mais de 200% em 2 anos da importância do estoque de LCAs, demonstrando que os bancos, para conseguirem fazer frente à demanda de financiamento dos produtores, eles incentivaram aí os seus correntistas a investirem em letras de crédito do agronegócio, e uma parte desse investimento das letras de crédito, elas são destinadas para o financiamento dos produtores. Então, também vale a gente destacar isso, né? É uma linha de crédito que ela não tem o volume de taxa de juros subvencionado, né, pelo governo, então não é aquela taxa de juros do Plano Safra, ela é uma taxa que a gente chama de recurso livre, que ela tem uma taxa de mercado, uma taxa superior àquela do Plano Safra, então estamos falando aí de linhas de crédito de 16% a 25% ao ano de taxa de juros, vai depender muito da garantia que o agricultor poder fornecer, né, para os bancos, mas é uma fonte também que tem se mostrado importante para financiar a cadeia do agronegócio. Bom, gente, a gente está mais ou menos aqui se aproximando, passamos já um pouco da metade da nossa live. Quero aproveitar e cumprimentar novamente aqueles que estão aqui no nosso chat, e que colocou o teu nome aqui depois. Temos a Priscila Pires, o Leandro Azevedo, a Diana, a Mirielle Borges. Então, nós agradecemos a você pelo prestígio de estar nos acompanhando. Você está vendo aí na sua tela que existe um QR Code que você pode apontar o teu celular e você será direcionado para a página da Intecred, caso você queira conhecer melhor, né, entrar em contato com a equipe comercial. A plataforma da Intecred é uma plataforma do Grupo Aliare, que tem como objetivo apoiar as empresas na busca de linhas de financiamento, fazendo contato com bancos, com fundos de investimento. Então, você
que deseja conhecer, entrar em contato com a equipe comercial, aqui, através do QR Code, você também pode fazê-lo, e assim a gente também pode te apoiar nesse sentido. Então, vamos voltar aqui, gente, para a nossa apresentação, para os gráficos. Preço de soja, né? A gente colocou esse como um dos temas principais da nossa live. Eu trouxe aqui um gráfico de preço de soja desde 2020, né, para a gente ver, entender e analisar como foi essa evolução. Então, nós tivemos praticamente 2 anos e meio de aumento de preço de soja, de aumento dos preços das commodities, né, que foram motivadas aí por questões como a desvalorização do real, questões ligadas também a aumento dos investidores no mercado de commodities, quando aconteceu a pandemia, aumento da demanda. Tivemos algumas quebras de safra nesses 2 anos, principalmente no Rio Grande do Sul, né, que sofreu com o Laninha. Então foram 2 anos de safras muito difíceis também para a região do sul do MS, para algumas regiões do Paraná. E nós tivemos preço de soja ali batendo, isso aqui é base Paranaguá, preço base Porto, batendo ali na faixa de R$200 a saca. Então, a rentabilidade do produtor foi muito beneficiada com esse aumento de preço de soja. E agora, em 2023, e esse é o nosso ponto de atenção, para nós que trabalhamos aqui com a concessão de crédito, com a avaliação de risco, trabalhamos com o mercado, essa queda de 25% dos preços da soja em 2023. E essa queda foi motivada por 2 principais fatores. A queda do preço nas bolsas, né, na Bolsa de Chicago, ontem fechou abaixo de $13 o bushel. Saíram algumas notícias aí de volta de chuvas nas regiões produtoras, em Iowa, nos Estados Unidos e outras regiões. Então, o nível de estresse, né, do mercado climático americano, ele foi diminuído, já que as lavouras excelentes e boas estavam em 68% na média histórica, no último relatório saiu em 54%, então teve um espaço ali para o preço subir, mas ontem e nos dias dessa semana, né, houve uma queda do preço com a volta aí das chuvas. Parece que o El Niño não está sendo tão forte nos Estados Unidos, então não existe aí uma expectativa de quebra da safra americana. Tivemos uma safra muito boa no Brasil esse ano. A expectativa do USDA, que é o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, é que a gente tenha um aumento de 20% dos estoques globais de soja. Isso é importante, pessoal. E isso tem ditado essa questão da queda dos preços. E a outra questão é a própria valorização do real. Com a manutenção das taxas de juros aqui, o Brasil continua atraindo recurso externo. Então, enquanto a gente estava falando do ano passado ali de uma taxa cambial a 5,20, 5,30, hoje nós estamos trabalhando no patamar de 4,80, 4,90. A expectativa do Banco Central é que a gente chegue ao final do ano com o dólar a R$5. Tá? Esse foi o último número do Boletim Focus. Então, isso acaba trazendo reflexos na questão dos preços em reais que os agricultores recebem. Então, estamos falando aí de preço na origem, Mato Grosso, R$100, R$105 a saca, preço Paraná, R$115, R$120 a saca. Então, você que está nos assistindo também, se quiser colocar aí na tua região, quanto que está o preço da saca de soja, assim a gente também pode compartilhar aqui com o pessoal que está nos acompanhando. Então, essa queda de preço, que impactou aí o mercado brasileiro, teve nós tivemos 2 reflexos importantes em função dessa queda de preço. Primeiro, atraso na comercialização de soja. Muita gente aqui da área de crédito que a gente conversou, de empresas de insumos, muitos relataram atraso no recebimento ali das CPRs, no 30 do 3, 30 do 4. O produtor tentando segurar a soja para ver se o preço reagia,
para vender a um preço melhor para liquidar as contas da safra verão. Então, a gente fez um levantamento no começo de maio, a gente tinha 55% da safra brasileira comercializada, sendo que a média histórica era de 75%. Então, estamos falando aí de um atraso na comercialização da soja, e essa queda de preço, né, pessoal, prejudicou principalmente os produtores da região mais ao sul do Brasil, no Paraná, onde os produtores não têm essa tradição de fazer o hedge, de fazer a venda antecipada através do barter, como acontece no Mato Grosso, em Goiás ou nas regiões do Cerrado, onde o produtor, por fazer essas operações, não teve tanto problema com a questão da queda do preço, e não impactou todo o volume, né? Impactou uma parte menor. Portanto, esse foi um dos reflexos, que é o atraso na comercialização de soja e também atraso no recebimento das CPRs, né, dos créditos de safra-verão, e também o outro reflexo, o atraso no mercado de insumos da safra 23-24. A gente conversou com algumas empresas aí com algumas empresas que vendem insumos, fertilizantes para a safra-verão, e o mercado de insumos, até mais ou menos o final de maio, o mercado de fertilizantes, principalmente, ele tinha rodado aí na faixa de 50% do volume esperado para a safra-verão, sendo que a média histórica, nos outros anos, é de 75% a 80%. Então, houve um atraso na venda de fertilizantes, devido a essa menor liquidez do produtor rural, né, que ficou segurando a safra para tentar vender a um preço melhor, e trouxe um impacto na questão dos preços, né, e da venda de fertilizantes, na venda de insumos para a próxima safra. Então, que a gente tem que ficar atento. O pessoal aqui falou o preço de soja, o Pablo Ferrão, R$ 124,00 a saca em Tupanciretã, no Rio Grande do Sul. A Catiusa colocou aqui, Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, R$ 105,00, né, onde a gente tem a maior pressão por causa da questão logística, né, do frete até o porto. A Kátia, da Ponto Rural, mandou aqui, Paraná, né, a Kátia, ela fica em Londrina, ela mandou aqui, Paraná, R$ 119,00 a saca de soja. Então, são localidades onde há um ano atrás a gente estava falando de saca de soja a 150, 160, até R$ 170,00 a saca de soja, paga, né, para o produtor, e que hoje a gente tem aí essa queda dos preços. O que isso significa, pessoal, em termos de rentabilidade? Porque é isso que interessa para a gente, né? Saber se o produtor vai estar ganhando dinheiro ou não, porque isso é o que impacta aí os nossos negócios em termos de risco de crédito. Então, vou pedir para a Rayane mudar o slide. Se a gente olhar, eu fiz um levantamento aqui de rentabilidade da soja, base Mato Grosso, tá, com dados do IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, considerando um preço de soja 23, 24 a R$ 120,00, né? Não é o que a gente tem visto preços menores, mas considerando aqui uma melhora do preço de soja, uma pequena melhora, né, passando esse momento de maior pressão de oferta, considerando a R$ 120,00 a saca, com uma produtividade de 59, a gente fez essa análise de um produtor com área própria, ou seja, aquele que não precisa pagar arrendamento, e um produtor com área arrendada, um produtor que paga 15 sacas de soja de arrendamento no Mato Grosso. Outro ponto importante, né, pessoal, é que, apesar da queda do preço de soja, nós também tivemos redução do preço dos insumos, principalmente fertilizantes. Eles caíram bastante do ano passado para esse, é uma queda aí de até 50% em alguns formulados. Então, quando a gente faz aquela comparação da paridade de troca de soja e fertilizantes, ela está melhor do que nos anos anteriores, a paridade de troca de soja para os fertilizantes, porque os fertilizantes caíram numa proporção maior do que a queda dos preços de soja. Então, quando a gente fala em paridade de troca, isso significa um número melhor por causa da queda dos fertilizantes. Então, no custo total por hectare, a gente estima uma queda de 7%
no custo de produção da soja 23, 24 em relação a 22, 23. Porque apesar de haver queda nos fertilizantes, outros itens tiveram aumento, né, como mão de obra, óleo diesel, as próprias linhas de crédito ficaram mais caras. Então, nós estamos falando de uma redução média aí de 7% no custo por hectare de produção de soja. Então, se a gente avalia esse gráfico, o que a gente pode tirar de conclusão? O produtor que tem área própria, ele tem ainda uma boa rentabilidade, R$ 1.191 por hectare, é uma rentabilidade dentro do que a gente via, o histórico, né, antes desse momento aí de aumento dos preços de grãos, nós temos essa margem positiva, né, de R$ 1.191 por hectare. Agora, para o arrendatário, aquele produtor que ele não tem área própria e que ele precisa pagar o arrendamento, esse produtor já não tem margem. Então, no nosso levantamento que a gente fez, um produtor que pague 15 sacas de soja por hectare, né? A gente sabe que tem contratos aí de 10 sacas, 12 sacas, alguns de 18. A gente considerou uma média de 15 sacas de soja, uma margem de R$ 609 negativo para esse produtor. Então, esse é o ponto de atenção para quem trabalha com concessão de crédito, quem trabalha financiando, e a gente tem visto muito aí nas políticas dos bancos, dos fundos com os quais a gente trabalha, que para produtor acima de 50%, 60% de área arrendada, muitas linhas estão sendo negadas por causa desse cenário econômico, desse cenário financeiro que traz um maior risco. E aí aumenta essa questão de riscos de atraso, riscos de aumento de pedidos de recuperação judiciais, né, pessoal? Nós vamos também falar um pouco disso mais para o final, do aumento dos pedidos de recuperações judiciais, que em anos em que as rentabilidades ficam mais apertadas, isso significa também um cenário de liquidez mais apertada aí para os produtores. Então, esse é o nosso ponto de atenção aí na soja. Eu vou pedir para a Raiane mudar o slide. E um outro ponto de atenção que a gente coloca, pessoal, saiu uma pesquisa do IMEA, no Mato Grosso, né, que está publicado no site deles, que foi feita essa pergunta para os agricultores. Quem fez investimento nos últimos 3 anos? Investimentos ali em maquinários, tratores, estruturas de benfeitorias. Nós estamos falando de mais de 90% dos agricultores e dos pecuaristas responderam que fizeram investimentos nos últimos 3 anos, muito em função desse cenário, né, de aumento de preço. O produtor ficou com uma rentabilidade maior, pôde trocar maquinário, investir em benfeitorias. Próximo slide, por favor. Então, a maior parte ali em máquinas, né, 79% dos agricultores investindo em maquinários, aí os pecuaristas, né, que é do lado direito, 42%. O que eu quero trazer com isso, pessoal? Mais um ponto de atenção para quem é do crédito, para quem está trabalhando com concessão. Por quê? O fato do produtor ter feito investimento é muito bom, né? Ele melhorou o nível tecnológico, está com melhor investimento na propriedade, um maquinário mais novo, porém, muitos produtores fizeram as contas de fluxo de caixa, de capacidade de pagamento, com base no cenário anterior das commodities. Agora, como nós temos uma margem mais apertada, o investimento ficou, ele veio, beneficiou o produtor, mas as parcelas vão estar vencendo aí os próximos anos, já que grande parte dessas linhas são de 4, 5, 6, 7 anos que o produtor precisa pagar. Então, um outro ponto de atenção, analisar fluxo de caixa, olhando não apenas o operacional do produtor, né, o custeio de insumos com a rentabilidade, mas olhar também as dívidas de parcelas de investimento aí que ele precisa pagar. Então, consultar, hoje o Banco Central disponibiliza uma ferramenta que é o CACR, a gente fala disso aí nas nossas redes, né, tem um dos vídeos explicando o CACR, que você pode consultar, desde que o produtor conceda autorização, qual que é o compromisso financeiro que ele tem nessas linhas de crédito, com as montadoras, com os bancos, né, das montadoras, com os bancos públicos e privados que ele precisa desembolsar. Então, isso faz a diferença na hora de você fazer a análise de crédito. Você olhar
qual que é a parcela das linhas de crédito que esse produtor precisa pagar nessa safra, 23, 24, para entender se o líquido dele, né, a rentabilidade líquida, vai ser suficiente para pagar, ou se, quando o cobertor fica curto, como a gente diz, né, alguém vai ficar de fora, vai ficar uma perna, um pé de fora, o produtor não vai conseguir pagar todo mundo. Aí entra a importância das questões das garantias, das questões dos títulos de crédito bem formalizados, de você fazer uma boa análise. Não é ano, talvez, de você querer crescer. A gente tem visto aí algumas distribuidoras com problemas no balanço, gerando aí alguns burburinhos no mercado. Empresas que cresceram muito, com estoques altos, que não estão conseguindo repassar preço para os produtores, já demonstrando margens negativas nas operações. Então, é ano da gente tomar mais atenção, mais cautela com o processo de crédito, porque a gente veio numa crescente, né, de preços, o produtor investiu, tomou endividamento, e agora com a desaceleração, né, com a queda dos preços, a dívida fica, né? A dívida que foi feita nos outros anos, ela vai ter que ser paga, porém com uma entrada de caixa menor, com uma receita menor. Então, esse é um ponto de atenção que a gente coloca aí para essa safra 23, 24. Próximo slide, Raiane, por favor. Nós vamos ver aqui agora a questão do armazém, onde a gente sabe que tem mais problema na região centro-oeste. A capacidade estática de armazenamento é de 47% total produzido. Já no sul, essa capacidade ela é bem melhor, de 82% da capacidade estática. E estamos falando a nível de Brasil, capacidade de 61% de estocagem em relação à produção, o que é muito baixo, né, perto do que se espera, do que é desejável. A gente precisaria ter uma capacidade de no mínimo 100%, né, para poder armazenar safra verão, safrinha, safra de inverno, mas não é o que a gente tem. Então nós vimos nessa safra, com essa super colheita, principalmente na região do Cerrado, muita soja sendo armazenada em silo bag, fora de armazéns. Então isso também acaba prejudicando a logística e os produtores. Então, um ponto também de atenção é estar olhando as regiões onde tem mais armazém, porque aí significa um risco menor. Pode passar o slide, por favor. Preço de milho, pessoal, também tivemos uma queda importante, uma queda em percentual maior do que o da soja. Então, 2023, aqui preço base Campinas, o indicador Exalc BMF Bovespa, queda de 36%. Em 2023, também em função aí da boa disponibilidade de produtos, né, de oferta, e também, como o Brasil tem exportado bastante milho, a valorização do real impactou o preço pago para o agricultor. Próximo slide, a gente consegue ver a questão da rentabilidade. Eu trouxe aqui um indicador lá da Secretaria da Agricultura do Paraná, em que ele faz uma análise de rentabilidade do milho safrinha. Um produtor com uma produtividade de 100 sacas de milho por hectare, vendendo a um preço de R$ 45. Né? Quem está aí no Paraná quiser comentar, né, como que está o preço aí hoje na sua região, na sua cidade. Mas considerando um preço de R$ 45 a saca de milho, tem que ter uma receita de 4.500, com um custo de 5.918. Lembrando que o produtor tem feito cada vez mais investimento em fertilização, em defensivos, aí e na questão das sementes também, para o cultivo de milho safrinha. Então, num cenário como esse que nós estamos vendo, esse milho está no negativo. Né? Segundo esses custos de produções dos itens aí, né, produtivos, de insumos, de maquinários, que a Secretaria da Agricultura do Paraná publica, a gente está falando aí de um custo de R$ 5.918. É claro que aquele olha também custo de remuneração da terra, então a gente considera aqui que é um produtor que tem arrendamento também, mas estamos falando ali de uma margem negativa em 23,9% para esse cenário. Né? A Kátia me ajudou aqui, obrigado, Kátia. R$ 47,50
o preço do milho, né? A gente tem uma pergunta aqui no nosso chat, se a apresentação estará disponível para download, né? Aqui, não sei o nome da pessoa que colocou aqui, mas a apresentação ela não fica disponível, mas essa live ela fica, tá? A gente sabe que tem muita gente que acompanha depois essa live, algumas pessoas estão no horário de trabalho e não conseguem acompanhar, então a live ela fica disponível aqui no canal do YouTube da Intercred para você assistir. Então dá para você depois olhar com mais calma essa informação, né? Um outro comentário aqui do Alexandre Polastri. Obrigado, Alexandre, pela participação. Com este custo elevado, a tendência é aplicar menos tecnologia na lavoura. Exatamente. E aqui a gente está falando não só de custo, mas de menor preço, né? Menor capital disponível do produtor para investir na lavoura. Então, esse é um outro ponto de atenção, né? A gente veio aí de anos com crescimento da produção de grãos, mas agora, com esse cenário aí de achatamento das margens, a tendência é que o produtor economize em alguma coisa, aplique menos adubo, ou utilize um defensivo, ou uma semente de uma qualidade inferior. Então é natural que a gente possa ter esse reflexo da menor tecnologia numa produtividade menor na safra 23-24. Então, excelente ponderação, Alexandre, muito bom. Próximo slide, gente. Nós estamos chegando aqui no nosso final, a gente busca fazer essa live em 1 hora, já estamos chegando aqui a quase 9h58. Negativados no Serasa. Por que eu trouxe esse slide, gente? Nós também fizemos aí na rede um vídeo explicando sobre isso. O Serasa Experian, ele divulgou esse indicador, mostrando o aumento do número de negativados pessoa física. Se nós compararmos o último mês ali, que foi abril desse ano, que ele publicou, em comparação a janeiro de 2022, nós tivemos um aumento de mais de 5 milhões de consumidores inadimplentes, né? Consumidores que não conseguiram honrar suas dívidas com bancos, com a rede comercial, né, com atacadistas, varejistas, enfim, que tem algum tipo de pendência, de atraso, que está indicado no Serasa. Nós estamos falando de 43,8% da população adulta no Brasil que tem problema aí com dívida, né, problema de crédito. E, então, isso é um número muito relevante e que a gente precisa tomar cuidado. Ah, mas esse número não é do agro, é um número geral da economia. Sim, é um número geral da economia, mas o crédito, inclusive no agronegócio, ele é pró-cíclico. O que significa isso, né? A gente, em economia, fala que o crédito é pró-cíclico. Se a macroeconomia está indo bem, o ambiente de risco está melhor, a tendência é que os bancos façam mais concessões. Porém, num cenário em que você vê um número preocupante aí de aumento de endividados na economia, os bancos ficam mais resistentes a aumentarem suas linhas de crédito. Isso se reflete também no nosso setor, no agronegócio. E para complementar essa estatística, né, de aumento dos consumidores inadimplentes, que traz reflexo para o mercado de crédito como um todo, essa semana, no começo dessa semana, eu tive acesso a um estudo que é o percentual de recuperação de crédito no Brasil em relação aos Estados Unidos. No Brasil, apenas 18% do crédito é recuperado, né? Isso foi feito um estudo de todas as dívidas vencidas. Aqui, novamente, não é só do agronegócio, tá, gente? Estou falando aqui da economia como um todo. Apenas 18% dos créditos vencidos, dos créditos não pagos, sejam aqueles judicializados ou não, que são recuperados pelos credores. Nos Estados Unidos, nós temos 81% do crédito recuperado. Então, existe uma diferença muito grande, que está ligada, seja a questão de dificuldade de renda aí da população, questão de insegurança jurídica para o credor, que a gente tem no Brasil, uma legislação que trabalha mais pró-devedor em muitos aspectos, e isso acaba também atrapalhando esse mercado de crédito.
e impede que as taxas de juros caiam, né? Não é só uma questão de Selic, a gente vê um debate aí politizado, que o Banco Central tem que reduzir a Selic para melhorar. Não é só reduzir a Selic, né? A gente conviveu vários anos com Selic mais baixa, mas o crédito na ponta continua caro por causa dessas questões todas aí ligadas à insegurança jurídica ou atraso aí das contas, né, dos consumidores e das empresas também. Próximo slide, que ajuda a complementar esse, que é o número de recuperações judiciais requeridas, pessoal. Esse também é um ponto que tem preocupado bastante aí na questão do crédito, que é ligado aí aos meses de janeiro a maio. A gente fez aí uma comparação dos 5 primeiros meses, comparando 2023 com 2020, 21 e 22, e a gente vê que 2023 é um ano que tem mais pedidos de recuperações judiciais em comparação aos outros anos, né? Nós tivemos já 501 pedidos de recuperações judiciais, aqui são requeridas e não deferidas, tá? Ou seja, ainda precisa passar por uma análise para saber se ela vai ser deferida ou não, essa recuperação judicial. Tivemos grandes empresas aí pedindo, né? O caso que ficou mais conhecido é das Americanas, outras empresas aí do setor de energia, do setor de alimentos, pedindo recuperações judiciais, e isso traz também uma insegurança para o mercado de concessão de crédito. Aqui nesse gráfico, pessoal, nós não estamos colocando produtores rurais, porque ele é um gráfico que considera apenas pessoas jurídicas, que é o indicador que o Serasa faz, né? Então, a gente sabe que no Brasil, desde 2020, a legislação permite que os produtores rurais também peçam recuperação judicial. Antigamente, ele precisava comprovar o registro na junta comercial, com atividade comprovada de pelo menos 2 anos, que era só comprovada com esse registro na junta. Hoje já não é mais necessário esse registro na junta comercial, basta ele comprovar por outras formas aí, né? Seja através de notas, de contratos feitos com empresas ou com bancos, que comprovem a atividade agrícola, ele já pode pedir recuperação judicial. Ele faz o registro na junta hoje, amanhã ele já pode pedir recuperação judicial. Então, esse também tem sido um ponto aí de atenção que a gente acompanha aí com os clientes, com as empresas, que é o aumento de pedidos de RJ dos produtores rurais. Por isso é importante a gente trabalhar com garantias que nos protejam. Existem aí estratégias, né? Nós temos um treinamento na Plantar, onde a gente fala sobre isso, sobre essas estratégias, então você também pode procurar aqui na Plantar Educação sobre isso. Que estratégias a gente deve utilizar para evitar que nosso crédito seja concursal, ou seja, que num eventual pedido da RJ, a gente entre no bolo ali de renegociação, que a gente sabe que são muito agressivas, né? As renegociações aí de RJs que a gente tem visto, com abatimento de até 80% da dívida, com pagamento em 20 anos, então para o credor é péssimo, né? Você está dentro de um movimento de RJ. Mas existem formas aí que a gente pode se proteger, entrando no que a gente chama de extra concursalidade, ou seja, a gente não fazendo parte do bolo ali da massa da recuperação judicial, e isso ajuda a nossa empresa. Então, crédito, pessoal, safra 23, 24, é totalmente estratégico. A gente sempre vem falando disso aí nas lives, né? Com todos os cuidados, tanto na análise do nosso cliente, quanto na formalização das garantias, na escolha dos contratos que nós vamos fazer, se vamos utilizar alienação fiduciária, se vamos utilizar penhor, se vamos utilizar avalista, os cuidados com as formalizações, registros, para que a gente corra o menor risco possível. Não é possível trabalhar sem risco, principalmente num setor que é a agricultura, né, que é uma indústria a céu aberto, que depende não só desses fatores econômicos, mas também dos fatores climáticos. Então é muito importante que a gente tome esses cuidados, né? A Diana colocou um comentário aqui: com este cenário, os riscos de crédito poderão ter maior impacto. Com certeza, Diana.
É dessa forma que a gente vai concluindo aqui a nossa live. Eu acho que esse é o último slide, né, o Rayane? Não me lembro se tinha mais algum. Isso. Aqui a gente deixa os nossos contatos, pessoal, para quem quiser nos acompanhar aí no Instagram, no LinkedIn. Nós sempre estamos publicando aí vídeos, informações sobre o mercado de crédito. Nós agradecemos o Grupo Aliare por estar patrocinando aqui essa live. Agradecemos a Intecred, que é uma empresa do Grupo Aliare, que também você pode apontar aqui a sua câmera para conhecer, né? A equipe comercial da Intecred vai poder falar com você, que é uma plataforma que te ajuda a buscar linhas de crédito, linhas de financiamento no mercado financeiro, no mercado de capitais. Então, eu agradeço a você que esteve aqui conosco a gente passou um pouquinho de 1 hora, mas eu acho que a gente tinha bastante material, né, com o lançamento do Plano Safra, então a gente deu um destaque maior ali no começo para esse tema, e essa live vai ficar gravada. Então, você que assistiu ao vivo, que esteve aqui conosco, muito obrigado por estar nos acompanhando, e compartilhe também com seus colegas, com o departamento financeiro, com a área comercial. A gente sempre lembra que o crédito envolve o comercial, então mostrar para o comercial o porquê da empresa estar adotando certos cuidados, certas posturas nesse cenário, tanto macroeconômico quanto no cenário setorial, né, em questões específicas ali do agronegócio, que a gente tome o maior cuidado para estarmos bem posicionados em relação aos concorrentes também na questão do crédito na safra 23/24. Então, a gente vai encerrando, agradecendo mais uma vez a você que nos prestigiou aqui na nossa live. Então, inscreva-se aqui no canal da Intecred, porque nós fazemos essa live todos os meses, assim você pode ser notificado e acompanhar as próximas. Obrigado, gente. Obrigado aqui a todos que estão colocando aqui, a Priscila Pires. Muito boa live, pontos relevantes para o agro. O Leandro aqui, obrigado, Felipe, parabéns pela live, até mais, pessoal, obrigado, gente. O Alexandre, parabéns pela apresentação. E ao pessoal que entrou aqui depois, o João Bento, nosso bom dia. Então, gente, obrigado a todos aí que estiveram conosco e até a próxima. Um abraço.